Hello people, bom dia, bom dia. E aí, como que vocês estão? Estava fazendo a live, eu não sei o que aconteceu, que de repente deu um apagão, sumiu, simplesmente sumiu tudo. Então tinha pessoas que estavam presentes na live, me desculpa, mas de repente apagou. Eu não entendi o que aconteceu. Então vou retomar alguns pontos que eu já havia falado para vocês, porque a intenção é deixar a live ela salva para que vocês possam, né, depois assistir a live. Gosto de deixar porque eu sei que várias pessoas vão depois e assistem. Inclusive, como eu estava falando na outra live que eu estava fazendo e deu um apagão, sumiu. As lives desse mês de julho vão ser lives de 15 minutinhos, justamente olhando, né, pro lado de vocês, que eu sei que às vezes você quer uma informação, mas se a live é muito extensa, a live é muito longa, às vezes não dá para você assistir toda a live. Então pensei desse mês a gente fazer lives de 15 minutinhos e depois vocês me contam, me mandam mensagens pelo direct, me falam o que vocês acharam do conteúdo ser aí colocado, né, ser compartilhado em 15 minutinhos. Então, dividir mais, né, os assuntos e aí fazer de 15 minutinhos para que sejam mais rápidos, né? E aí, a hora que vocês precisam de buscar alguma informação, vocês conseguirem assistir e até mesmo já colocar em prática, se assim for o caso. Bom, para a live de hoje, eu escolhi o assunto da sobremesa, porque é um assunto que a gente fala, né, sobre ela, porque ela faz parte da recepção. Só que o que acaba acontecendo? A gente acaba não esmiuçando, não entrando em detalhes sobre essa questão da sobremesa. A sobremesa tá dentro das etapas da recepção, como eu disse, assim como tá quando você precisa de primeiro ver se você quer receber, aí você manda o convite, depois você vai fazer toda a parte preparatória da sua recepção, né, analisando o cardápio, nele tá embutido comidas e bebidas, né, analisando o lugar, o espaço, os itens que você vai colocar à mesa e até mesmo a decoração. Então, a sobremesa tá lá dentro do cardápio, faz parte, a gente precisa de pensar nela também. Bom, e aí, para falar da sobremesa, eu vou falar de alguns pontinhos. Eu vou falar sobre estratégias que a gente pode utilizar da sobremesa para que a nossa recepção se estenda, como também maneiras de como a gente servir essa sobremesa para o nosso convidado, certo? Então, vou falar primeiro do tempo da nossa recepção, né? Como a gente pode utilizar desse tempo e prolongar e ficar mais tempo aí com o nosso convidado. Bom, existem vários tipos, claro. Às vezes você vai chamar pessoas para vir almoçar na sua casa, às vezes é um almoço de negócios. E aí, para um almoço de negócio, às vezes não é possível que se estenda a recepção. Aí, nesse caso, você, assim que termina o almoço, você já vem com a sobremesa, você acaba servindo a sobremesa no lugar mesmo onde as pessoas sentaram-se para almoçar, né? Fazendo com que essa recepção termine aí mais rápido, termine logo, né? Porque as pessoas têm que voltar aí na sua rotina do seu dia a dia. Agora, se a gente estiver falando de uma recepção aonde você chamou, convidou os amigos para vir em casa, para vocês passarem um tempo, né, ali com eles, então você vai com certeza querer que essa recepção sua se estenda, que ela se prolongue, né, ficar mais tempo com as pessoas ali que estão ali naquele dia com você. Tem toda certeza disso, né? Bom, aí nesse caso, utilizar a sobremesa pode ser uma grande estratégia. Como é que você vai conseguir prolongar esse tempo, ficando mais com seus convidados? No lugar onde você serviu ali o jantar ou o almoço que seja, né? Você serviu, o pessoal terminou, né, de jantar ou almoçar. Você pode servir a sobremesa em outro espaço. Então, suponha-se que você serviu o almoço ou o jantar ou foi no ambiente da cozinha ou foi servido numa sala de jantar. Você terminaram ali a refeição. O que você pode fazer? Pegar um outro ambiente da casa, que nem, por exemplo, a varanda, né? Pegar um outro ambiente da casa, já deixar montadinho os itens que você vai precisar para servir a sobremesa. Então você vai deixar lá já os pratinhos ou o bowl, né? Depende da sobremesa, é um estilo de item que você precisa de utilizar. Colheres e garfos, qual que você vai utilizar, qual que é necessário. Já tudo montadinho esse canto. A hora que terminou o jantar, né? Que você for convidar, chamar as pessoas para se deliciar da sobremesa,
já tá tudo arrumado. É só as pessoas se encaminharem para lá e você pegar a sobremesa que talvez esteja guardada na geladeira e levar para lá e vocês já começarem aí a parte da sobremesa. E toda vez que você tira os seus convidados de um ambiente, você carrega, leva eles para outro, automaticamente vocês podem reparar, o assunto muda e aí você acaba criando aí uma nova atmosfera, né? E as pessoas começam a entrar já em outro assunto. Tenho certeza que se você mudar os seus convidados de local, com certeza você vai ganhar aí pelo menos uns 30 minutinhos a mais. Olá, Rosana, tudo bem? Você vai ganhar pelo menos uns 30 minutinhos a mais para ficar com os seus convidados, né? Porque automaticamente vai para um outro lugar, até que eles se ajeitam, que eles se servem da sobremesa, vai começar um novo assunto e com isso você ganha mais tempo aí com os seus convidados, eles ficam mais tempo aí na sua recepção. É uma grande estratégia de você ter eles por muito mais tempo aí junto com você. Agora, se é uma recepção onde você não pode esticar, aí você serve a sobremesa no lugar onde foi servido ali o almoço ou o jantar. A gente bem sabe, diante aí das normas, das regras, né, comportamentais aí, a gente sabe que geralmente serviu a sobremesa, logo em seguida se serve o licor e depois se serve o café. E quem entende, conhece, sabe desses detalhes, sabe que serviu o café, tá na hora já de se retirar. Porém, o que eu sempre falo em todas as minhas lives, sempre quando eu tô passando alguma informação para vocês, compartilhando, né, alguma coisa, eu sempre digo que a gente tem que sempre analisar o perfil do nosso convidado. A gente tem que ter sempre muita leveza com isso tudo, né? Então, se você chamou aquelas pessoas para ir na sua casa e não é perfil deles, né, se servirem de um licor, não precisa de servir. Se não é perfil deles tomarem o café, não vai se servir o café. Serviu a sobremesa, fica ali conversando, batendo um papo, eles já vão saber que depois da sobremesa tá na hora já de se retirar e logo depois eles já vão com certeza se despedir e aí vocês vão combinar para continuar aí uma outra recepção numa outra data, num outro dia. Tá? Então sempre a gente tem que ter muita leveza, né? Diante de todo o andamento de uma recepção, se serve o licor, se serve o cafezinho no final. Porém, sempre analise, o seu convidado, ele gosta de café? Vai servir o café, de repente o convidado não gosta, né? O seu convidado, ele bebe bebida alcoólica, ele vai degustar o licor que você quer servir, né? Então, sempre analise a situação, às vezes até para que a pessoa não fique constrangida de não se servir daquilo que você ali está oferecendo. Ela acha que, de repente, ela está se colocando numa posição de não estar te agradando, né? Porque ela não se serviu. Então, analisa primeiro o perfil do seu convidado, sempre, né, fica de olhinhos abertos, analisando, vendo o comportamento dele para saber até que ponto que você pode seguir e avançar aí com a sua recepção. Uma outra maneira também, falando do lado da sobremesa, né, agora falando de como servir ela, é a aparência da sobremesa. A gente costuma ter duas formas, né, para poder servir ela. Tanto tem a sobremesa, aquela que você faz, coloca numa travessa grande, bonita, e onde todo mundo vai lá e se serve, cada um do tanto que quer e que deseja. Como a gente tem aquelas sobremesas que vêm no estilo gourmet, né, menorzinhas, individuais, né, aonde a pessoa também vai lá e se serve, pega uma, se gostou, pega mais uma, né, se desejar, sim. Então tem esses dois tipos de sobremesa. Eu separei algumas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês das sobremesas individuais, o quanto elas ficam bonitas e o quanto isso, queira ou não, enriquece, né? Porque elas ficam trabalhadas, né? Elas ficam bonitas, bem apresentáveis, né? Quando você serve elas individual. Mas você pode, claro, fazer também uma sobremesa única, grande, mas colocar uma boa aparência nela, enfeitar, decorar. Isso faz parte, né, do cardápio, está dentro ainda da sua recepção. Então, todos os detalhes sempre, né, sempre faz a diferença. E muitas pessoas às vezes até deixam, na realidade, esse toque a mais, né, essa delicadeza a mais para ser exatamente na hora da sobremesa. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Que nem, por exemplo, falei da sobremesa gourmet, né? Dá uma olhada nessa sobremesa, né? Essa sobremesa é uma sobremesa única,
né? Você pode servir aí ela individual, é uma sobremesa única. E você faz, no caso, uma para cada pessoa depois de se servir. O que acaba acontecendo com as sobremesas individuais? Aí tem um outro detalhe. As sobremesas individuais, você precisa de ver a quantidade de convidados que você vai ter. Então, suponha-se que você vai ter 15 convidados. Eu consigo deixar 15 sobremesas individuais feitas para servir? Ok. Agora eu vou ter 30 convidados. Fazer 30 sobremesinhas individuais talvez pode ser que não seja legal, né? Você vai precisar aí de uma estrutura diferenciada, lugar para armazenar 30 sobremesas individuais, sem contar que não são só 30 sobremesas, né? Então, o que acaba acontecendo? Você tem que fazer um pouquinho a mais porque alguém pode querer repetir. Então, se você vai fazer uma recepção pequena, menor, dá para você fazer, né, ter essa delicadeza e fazer essas sobremesas diferentes. Que nem, por exemplo, essa é uma outra sobremesa também feita individual. Colocou num potinho bem rústico, fez uma decoração com frutas, tem flores. Então, a gente não para a decoração da nossa recepção na mesa, no arranjo central. A gente estende ela, estende na comida, estende na sobremesa. Tudo que a gente fizer, toda delicadeza sempre é bem-vinda e todo mundo gosta de comer primeiro com os olhos, né? A gente sempre acaba comendo primeiro com os olhos e depois levando-se em boca, né? Olha essa outra sobremesa aqui também. É uma sobremesa também individual. Então, eu tô mostrando fotos de sobremesas individuais para vocês verem quanto elas ficam elegantes, bonitas, mas tem que ter um grande cuidado, porque primeiramente você tem que analisar a quantidade de convidados e saber se você vai ter condição de armazenar uma sobremesa para cada um, para que você possa servir depois individualmente, né? Agora, se é uma grande quantidade de convidados, como eu disse, eu acho que às vezes fica mais fácil, né? É bem-vindo para que te ajude sobremesas inteiras, onde cada um se serve ali e tira a quantidade que desejar. Olha essa outra sobremesa também, é um cupcake. As sobremesas, além de você servir ela no final da refeição, também é muito legal que você pode utilizar delas para dar como lembrancinhas para que a pessoa leve para casa dela, né? Então, suponha que você vai fazer um jantar, né? Um jantar entre amigos e você quer dar no final da sua recepção alguma lembrancinha para que ele leve para casa dele. Você pode fazer cupcakes para que a pessoa leve, colocar num saquinho, né, ou numa caixinha e dar de lembrancinha para que ela leve para casa dela. Você pode fazer também, olha, macarrons. Macarrons também é uma delícia, é muito gostoso. Já fiz recepção em casa, onde eu dei macarrons para a pessoa levar. Então fiz macarrons pequenininhos, né? Minis, e aí coloquei uns 3 mais ou menos em cada saquinho, e aí dei um lacinho e a pessoa levou para casa dela. Então a sobremesa, ela pode se estender não só na hora ali que terminou a refeição, né, que todo mundo pede, todo mundo gosta, todo mundo quer, o nosso paladar pede um docinho no final da comida, mas ela pode se estender também dando para o seu convidado para que ele leve para casa dele, né, e que ele coma depois. Também nada impede de você fazer uma sobremesa, onde ele vai se servir e depois dar de lembrancinha, por exemplo, um cupcake, dá de lembrancinha bombons de chocolate ou macarrons, coloca no saquinho, dá um lacinho e ele vai levar essa lembrancinha para casa dele. Ou seja, sua recepção não acaba exatamente ali na sua casa, né? Ela se estende, se prolonga, porque na casa dele, na hora que ele chegar com aquele pacotinho, que seja do bombom, que seja a caixinha com cupcake, que seja um saquinho com os macarrons, ele ainda vai continuar lembrando da sua recepção. Então, essa parte da sobremesa, ela pode se estender até na casa aí do seu convidado. Uma outra sobremesa que às vezes a pessoa fala assim, vai ser super corrido, eu não vou ter tempo de ainda fazer uma sobremesa para recepção, não vai dar dessa vez, o que eu faço? Existem muitas coisas que dá pra gente fazer, que são super rápidas, a gente faz na hora. E uma delas que eu trouxe, achei essa foto, falei, vou colocar para mostrar para as pessoas verem exatamente o que eu tô falando, né? Que é super tranquilo. Você vai no mercado, você compra, né? Compra as duas coisas e na hora cada um monta o seu, ou você pode montar e dá para cada um individual. Que é essa sobremesa aqui, ó. Dá só uma olhada, essa foto.
sorvete e uma casquinha de sorvete. Isso mesmo, também pode ser uma sobremesa. Você também pode tanto comprar o sorvete e aí dar bolzinhos para as pessoas, né, se servirem do sorvete. E aí você pode incrementar, disponibilizando cobertura para o pessoal colocar, aquelas castanhinhas, né, todas trituradinhas para a pessoa colocar em cima. Aí você pode deixar a imaginação, né, aí livre para ver tudo que é gostoso para comer com sorvete e disponibilizar. É isso aí, Rosinha, tem que ser esse, tem que ser o grão-palato, sorvete grão-palato. Então, aí você pode fazer isso, a pessoa se serve, coloca no potinho e aí você tem lá outras coisas para ela agregar, para não servir só o sorvete. Como você pode fazer isso? Fiz uma recepção na minha casa e eu comprei essas casquinhas, geralmente vendem em mercado, vende em lojas onde tem coisas para festas, né? Produtos para festa, tanto decorativos como para você fazer bolo, doces. Costuma ter essas casquinhas de sorvete também. São baratinhas e assim, a criançada adora e os adultos também, porque a casquinha sempre é uma delícia e muitas pessoas gostam depois de comer a casquinha. Então, tá aí uma sobremesa rápida, você compra a casquinha, compra o sorvete, a pessoa vai ter ali a experiência dela montar o sorvete dela, né, colocando na casquinha. Eu fiz uma recepção, como eu disse assim, o pessoal amou, adorou a experiência de estar lá montando o seu sorvete, né? Então, é bem isso. A recepção da gente, ela não acaba na hora que você fala tchau pro seu convidado, que você agradece e que vocês até combinam também para se reunir novamente, que seja na sua casa, que seja na casa aí do seu convidado, né? Ela pode se estender levando um docinho para casa, certo? Bom, em relação à questão de detalhes para a sobremesa, que eu achei que era interessante abordar, era isso, né? Como você estender esse momento com os seus convidados, levando ele para um outro ambiente e fazendo com que vocês fiquem mais tempo junto, tenham mais tempo junto. E as maneiras de como você faz para servir essa sobremesa. Tanto pode ser uma sobremesa única, grande, né? Mas vocês viram as pequenininhas que eu mostrei, o quanto é legal quando elas estão decoradas, o quanto faz a diferença, porque primeiro a gente come com os olhos e depois em boca. E as sobremesas pequenininhas, individuais, mas tendo cuidado, logicamente, de analisar, né, a quantidade de convidados que você vai ter, né? Às vezes você quer levar algo mais estilo gourmet, né? Você quer que todos tenham essa experiência de pegar algo único, só que você tem que ver se você vai ter estrutura depois para que você possa servir para todas as pessoas dessa forma, né? Se são muito convidados e você vai estar sozinha, faça uma sobremesa linda, bonita, grande, né, única e todos vão se servir ali. Agora, se são poucas pessoas, aproveite para servir sobremesas individuais que ficam super charmosas, delicadas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Então é isso, obrigado pela presença de vocês. Como eu disse para vocês, a live agora desse mês vão ser lives mais curtas, de 15 minutos, para que vocês possam, quando precisar de buscar algum detalhe, algum conteúdo, seja rápido, para que vocês achem exatamente aquilo que vocês precisam. Espero que vocês tenham gostado. Vi que o pessoal entrou, vi que falou oi, vi que pôs coraçãozinho. Muito obrigada pela presença de vocês. E a semana que vem eu tô de volta com uma outra live de 15 minutos e me falam depois o que vocês acharam. Gostaram de 15 minutos ou vocês preferem que eu volte no tempo de 30 minutos? Então, um beijo pra vocês, um ótimo dia e a gente vai se falando até a semana que vem. Beijo!